vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Não encontro momento mais importante para comunicar do que aquele instante em que sentimos uma dor extrema ou uma vulnerabilidade infinita. Porque é necessário, porque é relevante e porque ajuda muito. Podemos fazer uma lista infinda de situações em que a dor, a fala e a escuta se encontram, mas poucas situações comparam às da perda de vida humana ou de grave ameaça sobre a sobrevivência. Este programa é sobre a forma como reagimos, como pedimos ajuda e confessamos os nossos mais íntimos sentimentos. Em particular, quando alguém nos informa de um diagnóstico terrível. Uma edição sobre coisas difíceis, mas também sobre esperança contagiante e resistência humana às maiores adversidades do mundo. Oficialmente é médica psiquiatra. Na prática é uma ouvidora profissional ajudando pessoas a quem foi diagnosticado o cancro. Houve doentes, houve famílias e até houve profissionais que tratam esta doença, o cancro, no IPO do Porto. Susana Almeida dirige aí o serviço de psiquiatria, mas de facto é uma especialista em transformar dor em narrativa, sofrimento em resiliência e perda em oportunidade de crescimento. No seu dia-a-dia, aprendeu que a nossa cara diz muito sobre nós, explicando que o trabalho de um psiquiatra começa mesmo antes do doente sequer abrir a boca. É no detalhe que encontra o primeiro capítulo de cada história. O olhar desviado, a hesitação ao caminhar, a escolha das palavras, tudo é revelador. Voltamos à observação da linguagem não verbal, onde o gesto fala e diz coisas que as pessoas não conseguem colocar em palavras. É como se a palavra angústia estivesse em cada trejeito, em cada tremura ou em cada olhar vago. Claro, há o gesto e a palavra, mas comunicar é também não comunicar. Eu explico-me. O não dito é uma forma de dizer. O desafio de Susana Almeida não é apenas escutar o que é dito, mas decifrar o que ficou por dizer. A sua experiência diz-lhe que o confronto com uma doença grave é, muitas vezes, um momento de balanço, um momento da nostalgia do que poderíamos ter sido, entre as escolhas da vida, porque escolhi ser isto e não aquilo, porque decidi estar com esta pessoa e não com aquela. Perguntas sem resposta apaziguadora à primeira vista e sem tempo para as poder reviver. Afinal, são coisas que ficaram lá atrás no passado. Depois, ao confronto com o corpo, com a possível ou real mutilação, com impacto no lar, lá em casa. Eu vi, por exemplo, a história de uma mulher que recusava a ideia de ter de tirar uma mama, por causa do seu tratamento, porque os seus seios eram parte fundamental e inegociável da sua identidade pessoal. Mas este episódio não é só sobre dor, é também sobre superação. É uma conversa carregada de energia e de esperança, de pacificação, de crescimento e de possibilidade. Bem-vindos à milenar discussão sobre a condição humana. Susana Almeida, médica psiquiatra, dirige neste momento o serviço de psiquiatria do IPO do Porto. Estávamos aqui a falar naqueles testezinhos que se fazem sempre antes de começar uma gravação sobre a questão da nossa imagem. Como é que é? O meu penteado está melhor? Não está? Eu estou bem? Fico bem? A luz está boa? Não está? A nossa relação com a nossa imagem pessoal está sempre em causa? Estamos sempre a olhar para o espelho? Eu acho que às vezes não estamos a olhar para o espelho, mas pensamos que estamos a olhar para o espelho, não é? Uma espécie de sentido, de oportunidade de darmos o nosso melhor. E isso não é mau, é uma característica que mostra brio e gosto em darmos o máximo. Mas de facto às vezes não é uma prioridade. É uma espécie de brio para a maneira como nós estamos a olhar para a maneira como gostamos que os outros olhem para nós e dizem assim, olha, está muito bem e gosto de a ver. Aliás, a nossa cara diz muita coisa sobre nós, a maneira como eu imagino que alguém entre aí no consultório, um médico, um psiquiatra ainda por cima, uma psiquiatra, olha e tira logo a pinta ao que aí vem. Não devemos tirar logo a pinta. Aliás, é muito mau irmos, como se diz em Portugal, em português corrente, irmos de carrinha, não é? A fazer um pressuposto até preconceituoso, porque associamos algumas características
de gosto ou de estilo a classes sociais ou a etnias ou a subgrupos, e às vezes isso até é bastante enganador. Mas há de facto uma coisa que os psiquiatras sempre se habituaram a fazer, que é a minúcia da observação. Por exemplo, eu faço muito gosto, e é assim que ensino os internos que estão comigo, os alunos que estão comigo, a ir buscar os meus doentes à sala de espera para poder ver muito antes de como eles chegam, ver com quem estão, como estão, se estão a conversar, se estão a olhar para o chão, se estão isolados, se estão sozinhos, socializam. E portanto como se levantam, como caminham, qual é a sua indumentária, a velocidade de forma como caminham, tudo isso é uma informação preciosíssima para um psiquiatra, porque acrescenta muito àquilo que eu já estive a consultar no processo antes de chamar o doente. E nesse sentido, se quiser, para o psiquiatra a observação do não verbal, mais do que até o aspecto só da complexão, da face ou do cansaço, acrescenta imenso valor, imenso valor. E portanto, sim, sobretudo neste contexto, muitas vezes o aspecto é muito determinante. Infelizmente, às vezes eu vejo pessoas com pior aspecto que o que eu esperaria, mas muitas vezes, surpreendentemente, eu vejo pessoas com muito melhor aspecto que o que eu esperaria. Portanto, isso também é gratificante. Então, Susana, e pode ensinar-nos a nós, leigos, não psiquiatras e que não trabalhamos como doentes, o que é que lê? Como é que se leem as pessoas? O que é que vai à procura? Eu vou à procura daquilo que nós normalmente vamos à procura numa interação social, mas um bocadinho mais além, se quiser. Aquilo que eu tentei dizer no início é uma das características mais importantes da comunicação não verbal e até uma ferramenta do psiquiatra, chama-se a aparência e o comportamento. É uma forma que nos ajuda a perceber se a forma como a pessoa se apresenta e se fala é coerente com a forma como a pessoa normalmente é e com a mensagem que nos quer transmitir. Portanto, o que é que nós vamos à espera? De uma certa coerência entre o verbal e o não verbal, ou de uma incoerência. Vamos à espera de ver se a pessoa está a comunicar connosco ou com mais alguma entidade, que pode ser produzida pelo seu cérebro, como por exemplo na doença psicótica, na esquizofrenia, de facto responde a estímulos que não têm percepção, portanto há algo que acontece dentro do seu cérebro, mas que eles interpretam como vindo do exterior. É uma coisa fascinante e assustadora, porque de facto nós percebemos que o doente está perturbado com qualquer coisa que ele vê e sente ou só ouve, e nós percebemos que está ali uma espécie de interrupção na comunicação. Mas o doente habitual aqui, por exemplo, no serviço onde eu trabalho, é um doente que não é habitualmente o doente dito psicótico, é um doente que pode estar a digerir, por exemplo, o diagnóstico, processar o que lhe está a acontecer, às vezes de uma forma mais ansiosa, às vezes de uma forma mais depressiva, e às vezes até com alguma normalidade. Portanto, o que eu tento procurar é se aquilo que o doente me está a dizer é então coerente com tudo aquilo que eu estou a tentar perceber. Se esquiva os olhos, se olha bem, se fica marejado, se chora, se o choro é um choro triste, se é um choro gritado, de revolta, também acontece. Se é um doente que não prefere falar comigo porque está zangado e até está indignado com vir à psiquiatria, existe imenso estigma ainda hoje. E, portanto, muitas vezes o que eu pretendo é só uma forma de tentar chegar até ele. E às vezes todas essas pistas são importantíssimas, não é? Até posso às vezes começar uma consulta por refletir isso mesmo. Como é que se ajuda doentes, neste caso doentes de cancro que acabaram de saber ou que já estão em tratamento no Instituto, a lidar com essa noção de imprevisibilidade e de medo do futuro? É engraçado, nós ajudamos-los, mas às vezes eles até nos ensinam a nós como é que se pode fazer isso de uma forma competente. Eu acho que estou numa posição de grande privilégio, porque eu todos os dias aprendo muito e aprendo com as pessoas que tenho a sorte de poder consultar. Ora bem, pensemos na pessoa, não é? Nós chegamos a alguém novo, um médico, neste caso uma psiquiatra, com toda uma bagagem de quem eu fui até hoje, a minha identidade, a minha cultura, o meu meio, os meus recursos internos e externos, e é essa pessoa que adoece. Portanto, eu adoeço dentro de uma personalidade, de um contexto e de uma forma de estar. E nós temos de conhecer exatamente essa pessoa para perceber a forma como ela adoece. Por exemplo, uma coisa que é muitíssimo relevante é se a pessoa já teve antecedentes de um adoecer patológico perante o sofrimento,
Há pessoas que o sofrimento não é uma doença, de todo. Aliás, muitos de nós vamos ter, se tudo correr bem, muitas perdas ao longo da vida, desde logo quando fazemos escolhas. As escolhas importantes da nossa vida importam sempre um caminho e outro que ficou para trás. Portanto, se nós vamos para a medicina ou se vamos para o jornalismo, deixamos de poder ser arquitetos ou pilotos de aviação, pelo menos em tempo real e ao mesmo tempo. Podemos ser um dia. E isso dói-nos, essa escolha que em princípio é positiva. Nós, perante os dados que nós temos da nossa vida, naquele momento fizemos uma escolha positiva. Como é que essa ideia do que não escolhemos nos dói? Então passamos a nossa vida sempre a choramingar. Não nos dói sempre. Dói-nos sempre se a escolha que nós tomamos não nos agradar ou não se cumprir, não é? Não nos permitir concretizar aquilo que esperamos que ela pudesse ser. E nesse sentido, muitas vezes temos uma coisa que é peculiar, que é uma nostalgia do que poderia ter sido. E essa nostalgia do que poderia ter sido acontece muitas vezes quando depois a vida corre mal. Como é que é isso? Eu quero saber sobre isto. Nostalgia daquilo que podia ter acontecido. Sim. Portanto, eu fui por aqui e agora estou aqui, como se diz também no meu norte, estou aqui a torcer a minha orelha porque que diabo eu fiz a escolha errada. Olha, isso vê-se imenso cá, nesta vivência da doença, e foi por aí que a gente começou. Imagino que eu adoeço com uma doença neoplásica, não é? E essa doença neoplásica afeta, por exemplo, a minha vida relacional. Começa por afetar a minha profissão e, portanto, eu vou para casa, sou casada, imagine, e ganho menos dinheiro. Sinto-me afetada na minha autoestima porque não consigo providenciar para a minha família da mesma forma e porque sinto-me incapacitada e, portanto, fragilizada, numa posição de semidependência, se quiser. E na sequência dessas perdas eu noto que o apoio que eu gostaria de ter do meu marido não é exatamente aquilo que eu esperaria se um dia ficasse doente. Porque as coisas correm bem à partida quando a vida corre bem. Às vezes a vida começa a correr mal e normalmente na doença oncológica há uma situação desagradável, mas frequente, de perdas sucessivas, pelo menos transitórias. Lá está, porque a incapacidade para trabalhar muitas vezes resulta nestas circunstâncias que eu estou a dizer. Mas imaginemos como, por exemplo, eu vi hoje, que é o caso de haver uma senhora que tem um tipo de neoplasia que afeta muito a sua sexualidade e a sua identidade feminina. Com alterações no corpo que são marcantes e hormonais, por exemplo. Nessa altura, a pessoa pode sentir que esta pessoa está-me a desiludir, a pessoa que está aqui ao meu lado não me está a apoiar, nem me sabe cuidar na medida que eu gostaria, sempre foi um homem frio. Se eu tivesse ficado com aquele meu primeiro namorado que era carinhoso, talvez isto fosse diferente. Está a ver como é engraçada a vida? Como se o tempo ficasse ali congelado e o que era fosse o que eu esperaria que fosse. Não é. O tempo passou e aquele namorado ou aquela pessoa que uma vez conhecemos, que até era carinhoso e simpático, se calhar hoje é uma pessoa desagradabilíssima e muito ressabiada com a vida, nós não sabemos. Mas nós fazemos este exercício em permanência. O ser humano fala muitas vezes. E se eu tivesse escolhido ser enfermeira, se cá agora talvez pudesse ajudar melhor, e se eu tivesse, em vez de ter, está a ver, como se nós tivéssemos uma capacidade de manipular o tempo e pudéssemos ir a rebuscar oportunidades sem perceber que houve uma modificação radical. O tempo passou, eu também sou diferente. Estávamos a falar agora dessa mulher que sofre uma questão que afeta a sua sexualidade, a sua doença. Provavelmente até pode sofrer uma mutilação numa mama, onde for. Como é que isso se conversa lá em casa? Eu estou a falar de uma mulher no caso da mama, de um homem no caso da próstata, no órgão sexual. Como é que se abrem vias de diálogo lá em casa quando, se calhar, muitos destes casais nem sequer habitualmente falavam de coisas mais normais e comezinhas e depois lhes caiu uma desgraça em cima? Está a ver como é o ponto? O ponto é esse. Se o casal comunicar bem, ou tem um histórico de boa comunicação, verbal, não verbal, sexual, conjugal, habitualmente nós temos isso a nosso favor, como é evidente, não é? Portanto, é um casal que vai ter menos dificuldades, que vai ter mais capacidade em pedir ajuda e encontrar outras formas, até de se encontrar, passo desculpa pela redundância, na forma como encontra o corpo e encontra o outro. Como dança essa intimidade. Novas formas de descobrir o erotismo. Eu vejo aqui coisas fantásticas na forma de um casal muito cúmplice encontrar formas satisfatórias de ter uma sexualidade plena. Não aquela que era, mas a que passou a ser.
Se o casal já traz problemas, se a pessoa que adoece já tem timidez ou dificuldade em ser sentida e percebida pelo seu parceiro e vice-versa, não é? O parceiro tem dificuldade em exprimir-se, porque o revés também é muito frequente. Nós ainda temos uma cultura em que as pessoas do género masculino têm alguma dificuldade em dizer ou verbalizar fragilidades desse género. Quase como se a virilidade fosse uma condição sine qua non para eu ser a pessoa que sempre fui. E desconstruir isto, sobretudo nas gerações mais velhas, é muito complicado. Portanto, como é que se chega lá à casa? Com naturalidade, e se eu entendo, por exemplo, na consulta, nós temos uma colega que é mesmo especialista em oncosexualidade e trabalha cá com estes casais, mas se eu perceber em consulta que há algum tabu ou obstáculo, que isto está até a cavar o isolamento da pessoa e a torná-la mais doente, e naturalmente uma pessoa doente afeta um sistema, e o sistema é a família e vai muitas vezes além do casal. Eu às vezes convido a pessoa a vir, o companheiro, o parceiro, se quiser. Companheiro é uma forma que às vezes é uma palavra até bonita, mas que está um bocadinho destituída do seu sentido quando nós falamos em termos E o que é que relacionais. acontece nessas consultas em que convida o outro ou a outra a estar presente? Eu preparo, não é? Às vezes até escrevo uma carta, faço questão. Gostaria muito de o ter presente, gostaria muito de o conhecer, desculpa este abuso. Pronto, quando vejo que a pessoa se calhar vai estranhar ser convocada a uma consulta. E depois é com naturalidade, sempre à frente da pessoa que está doente, para que ela não se sinta excluída ou sentir que há uma espécie de conspiração contra ela, isso nunca. Mas abordamos com a naturalidade que tem que ser. E abordamos muitas vezes de uma forma que eu penso que facilita, que é legitimando. Nesta consulta, em que eu já estou há muitos anos, é habitual que pessoas que passem por aquilo que está a passar a sua mulher ou o seu marido refiram que é complexo o retomar da intimidade, que há uma insegurança com o próprio corpo e que isso se transforma muitas vezes numa insegurança na relação. Não sei se isto vos tem acontecido, se há alguém que tenham refletido. Gostaria muito de ouvir ambos na forma como se adaptaram a esta situação, ou se estão a tentar adaptar a esta situação. Como é que se ultrapassa depois uma situação de uma mutilação, por exemplo, ainda que possa ser temporária, no caso enfim, de uma mama que uma mulher releva muito como parte da sua própria identidade, quero imaginar. Esta coisa de chegar a casa sem algo que era muito importante para aquela relação, para aquele casal. Sim. Estou a pensar em casais heterossexuais, enfim, Sim. como uma norma mais genérica, mas isso pode aplicar-se a qualquer género É verdade. e tipo de Tal relação. e qual. É engraçado, tudo depende da forma como a pessoa valoriza o órgão, não é? E uma vez tive aqui uma situação bizarra em que uma mulher disse que se a proposta for mastectomia eu prefiro morrer, porque as minhas mamas para mim são uma parte crítica da minha identidade, eu não conseguia imaginar-me sem elas, e portanto, mas eu disse mesmo com gravidade, foi um caso que eu me recordo, e tivemos que trabalhar isso muitíssimo bem, e foi possível fazer a cirurgia de uma forma mais poupadora para ela conseguir lidar com o processo, mas também já tive pessoas para quem o cabelo era, nós até chamávamos essa paciente Rapunzel, o cabelo era a identidade. Era um cabelo gigante, maravilhoso, de um volume e de uma beleza que de facto era a identidade que ela sempre reconheceu em si. Tem o cabelo comprido desde pequenina. Portanto, partindo do princípio genérico que nós valorizamos sempre, são órgãos que, dentro da sua individualidade, da sua singularidade, da sua forma e da sua textura, contexto, etc., são profundamente íntimos. E normalmente são órgãos eróticos, a que se atribui sentido erótico. A maior parte das pessoas, curiosamente, passa por isso de uma forma brilhante. Custa, mas nós podemos facilitar isso, e se no início há uma certa timidez, e até há mulheres que não gostam de se destapar ou se descobrir, para quem estar em presença da pessoa que é o seu objeto de amor e da pessoa com quem partilha a sua sexualidade é quase horrível no sentido de eu tenho medo que eu não me vejas como algo desejável, eu tenho pânico em que eu deixe de ser um objeto de amor para ti, ou de desejo, e nesse sentido o que é surpreendente é que a pessoa que de facto se importa e tem uma relação madura e de grande qualidade com quem passa por uma coisa dessas, não vê isso de todo como um obstáculo. A maior parte das pessoas passa por isso se tiverem uma relação sã. Se tiverem uma relação sã,
conseguem ultrapassar esse obstáculo, mesmo para um homem, apesar de não se ver na próstata, mas às vezes há cancros do pênis ou do testículo. Também passam por isso. Já aprendi agora nesta conversa que o sexo fraco, afinal, é o dos homens. Então, exemplos de homens que, afinal, se tenham portado surpreendentemente bem neste processo e que a Susana tenha acompanhado? Eu nem sequer consideraria que o sexo fraco é o dos homens. Eu penso é que as mulheres, na nossa cultura, porque eu também trabalhei na cultura anglo-saxónica, fiz a minha especialidade em Inglaterra, eu acho que as mulheres da nossa cultura têm uma posição mais estoica, se quiser. Geracionalmente são as pessoas que são expectáveis serem cuidadoras dos mais velhos, mesmo quando não são os seus pais, quando são só as noras, e esse contacto mais se calhar natural com um corpo doente é vivido pela mulher de uma forma mais natural do que o filho ou o genro. Portanto, o corpo que adoece normalmente fica mais recatado e é observado mais pelas mulheres. Foi assim que se foi educado cá, pelo menos, e portanto é uma forma mais natural de ver o corpo doente por parte da mulher do que por parte do homem, mas eu não considero que seja de todo fraco, e vejo de facto cuidadores masculinos que são extraordinários. Como é que o homem extraordinariamente... posso lembrar-me, por exemplo, de um caso fora de série. Porque é fora de série e nem sequer é uma alteração sexual direta. Um doente meu, que nem sequer é meu doente, ele nunca foi meu doente, ele foi só um homem que eu pude acompanhar, porque ele nunca adoeceu do ponto de vista psiquiátrico, ele teve uma doença oncológica muito complicada, e uma doença oncológica que o obrigou, desde pequeno, a fazer cirurgias. É um tipo de cancro que aparece repetidamente porque é hereditário. Portanto, ele ao fazer essa série de cirurgias ficou com aquilo que a gente chama sacos, não é? As ostomias. Portanto, ele ficou com 4 ostomias, Jorge, 4. 2 urinárias e 2 daquilo que a gente chama colostomias do cólon. Portanto, ele ficou com 2 sacos à frente. Como é que se sobrevive a isso? Com uma dignidade e um brilho que não tem noção. Este homem veio à minha consulta muito triste e disse-me que esta última cirurgia tinha sido o fim do seu relacionamento, que ele tinha que se divorciar. E eu perguntei então porque a minha mulher é linda, maravilhosa, e eu não posso obrigá-la a viver com uma pessoa como eu fiquei. Portanto, eu preciso de me divorciar para que ela possa ser feliz e encontrar a felicidade com outra pessoa que lhe possa proporcionar o que eu não consigo. E eu disse, mas não percebo, então vocês não são felizes e gostam um do outro. Como é que acha que ela agora vai ser feliz só porque o meu doente, vamos chamar-lhe António, adoeceu? Ele diz, então, amar é libertar. E nós éramos, você não tem noção, nós éramos profundamente realizados sexualmente. Como é que eu posso impor à minha mulher esta limitação horrível? Tem noção do que é 2 sacos à frente e 2 sacos atrás? O medo que isto descola, o medo que transborda, o medo que haja uma fuga inadvertida, isto é muito difícil. Olha, não foi nada difícil. Nós chamamos o casal, tivemos aqui umas reuniões a 2 e depois a 3. A mulher do doente era extraordinária também e eles encontraram um equilíbrio satisfatório e muito realizado para poderem ver a sua sexualidade. E sabe qual é a ironia? Passados 2 anos foi ela que adoeceu com cancro da mama. E sabe o que é engraçado? Já sabe, claro. Eles viveram muitíssimo melhor essa doença porque sabiam exatamente o que é que era preciso fazer para que as coisas corressem bem. O que é que acontece? Estávamos a falar agora aqui deste vou-me divorciar para libertar. Quando acontece exatamente o divórcio, mas pelas más razões, que é alguém que sofreu uma doença oncológica e que ainda por cima, quando chegou a casa, recebeu mais uma notícia, que é essa pessoa que está lá em casa diz que se vai embora, que não aguenta. Sim, isso é um bocadinho o início da conversa, não é? Naquela sucessão de perdas que às vezes sucede. É triste. E às vezes é por isso que eu gosto de ir à sala de espera. Às vezes nós vemos pessoas que chegam acompanhadas e nós percebemos na primeira consulta ou na segunda que a relação é frágil, tem ali vulnerabilidades complicadas, que já vem de trás. A doença é só uma espécie de reforço dessas vulnerabilidades. E às vezes à terceira consulta já não está lá ninguém. A pessoa já vem sozinha. E à quarta ou à quinta confirma-se que houve uma separação. E habitualmente as pessoas têm um entendimento de o meu marido não aguentou, a minha mulher não conseguiu mais e, portanto, o casamento não sobreviveu à doença.
Algumas pessoas com mágoa, algumas pessoas com rancor, outras pessoas com naturalidade, até quase com alívio, como se aquilo fosse uma coisa que já era mãe, então, olha, mais vale sozinho que mal acompanhado. Portanto, temos sempre surpresas. As pessoas não vivem como nós esperamos, vivem como elas próprias aprendem e nos ensinam. E o nosso processo é esse, é ajudá-las depois nesse caminho. O que é fabuloso ao trabalhar cá é que a gente percebe que a maior parte das pessoas tem de facto um crescimento pós-traumático. Ou seja, eu não sou igual e tive muitas perdas com a doença, mas eu sei melhor o que quero e sei melhor escolher. E parece que aquele caminho que agora se abre é exatamente o caminho que eu quero traçar. Que é uma coisa que nós, quando não temos dificuldades físicas, relacionais, quando temos aquilo que a gente se chama a ideia da imortalidade, porque somos jovens e nunca percebemos o que poderá ser correr mal antes de eu chegar a velhinho, porque toda a gente jovem, não é? Eu estou a falar de gente jovem, sei lá, pessoas com menos de 30 anos ou 40, acham sempre que se olhar para a frente, eu vou ver até aos 80 ou até aos 90, de acordo com estas estatísticas, e tudo irá correr mais ou menos bem se eu tiver os meus check-ups feitos e tiver alguns cuidados. Porém, não é bem assim, não é? E o que é fantástico é a gente perceber que a maior parte das pessoas, depois de um processo de adaptação, que é duro, às vezes demora umas semanas, encontram um caminho. E um caminho que lhes faz sentido. Um caminho muito difícil de encontrar, mas que é profundamente rico em significado. Ou seja, eu sei quem são as minhas pessoas, eu sei quem são os meus amigos, eu sei com quem eu quero passar tempo, eu sei o que é que gostaria de fazer ao meu tempo, e não é uma forma supérflua ou bacoca do género, vou deixar de trabalhar para gozar a vida, não é nada disso. Às vezes ouço coisas que me deixam sempre com vontade de rir. É de uma forma genuína, é que o tempo não é um dado adquirido, a qualidade de vida não é um dado adquirido, a sobrevivência não é um dado adquirido, portanto eu tenho que fazer o melhor que posso com o que tenho. E isso nós vemos. Há uma espécie de restauro que vem das cicatrizes, onde refundamos a nossa forma de ser e de estar, não é? Precisamente, até tecnicamente, entre psis que trabalham na oncologia, nós chamamos a isto um crescimento pós-traumático. E é magnífico de ver. Nós acompanhamos, só a pessoa faz o caminho. Nós damos umas dicas e refletimos com ela o que possa ser. Mas é engraçado, pessoas com muito poucas opções, com aquilo que chamaríamos comumente um caminho curto, conseguem vivê-lo com uma plenitude e uma verdade ímpares, muitas vezes. Falamos agora da questão da imortalidade, da finitude. Como é que presumo que a conversa do fim esteja sempre inerente quando nós estamos a falar de doenças tão importantes e relevantes como esta? Como é que se lida com isto? Como é que se lida com esta ideia do fim, da morte? Olha, é um bocado como a ideia da sexualidade. Há coisas de que a gente não fala, exceto se nos perguntarem ou se nós nos sentimos mesmo muito ansiados de falar. É quase como se fosse um reduto de privacidade, com uma sentença de quase que é feio. Porque é que eu ia falar da morte com alguém que está a tentar tratar-me? Ou porque é que eu havia de trazer a morte à baila quando a pessoa está a tentar fazer o seu melhor para me curar? Né? Ainda é um bocadinho o psiquismo do doente que chega a um instituto oncológico para tentar curar-se. Acha muitas vezes que o médico está demasiado ocupado com os tratamentos para ser possível colocar a questão sobre e agora como vai acontecer, quando no fundo a pergunta subjacente é: eu vivo, eu sobrevivo. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a pergunta. O que nós tentamos é que esse assunto possa ser conversado cedo. Se nós vemos que as coisas estão a descarrilar, é muito importante que esse assunto possa ser discutido cedo e discutido num sentido construtivo, para que a pessoa depois não seja apanhada numa situação de não poder tomar decisões ou de não ter tempo a tomar decisões porque achava que o horizonte era mais largo do que na verdade era. Tem muito a ver com a decência e com a justiça. Eu preciso de tempo para fazer algumas coisas que o doente partilha connosco que são muito importantes. Portanto, eu tenho, não vou dizer que o horizonte é de tanto tempo ou é realmente um horizonte sem esperança. Isso não é assim que se faz.
Mas falar da morte. E depende muito das culturas, porque falamos há um bocadinho das consultas das culturas mais anglo-saxónicas, onde vemos as coisas serem discutidas com mais crueza, se calhar, e na nossa cultura mais com base nos inuendos, naquilo que nós percebemos que podemos perguntar ou aquilo que não perguntamos bem, mas queremos saber a resposta. Sim, mas é engraçado, transculturalmente, independentemente do pragmatismo, de facto, eu que notei muito quando estava lá é que as pessoas não rodeiam as questões, não é? Perguntam. Mas mesmo as perguntas numa cultura anglo-saxónica podem vir, podem ser curtas e simples, mas podem ser uma pergunta à parte, ao lado, não é? Sei lá, imagine, quantos tratamentos eu tenho daqui para a frente? Se eles são todos os meses, quantos tratamentos é expectável que eu faça? E as pessoas estão a fazer os meses que têm, não é? Portanto, muitas vezes a pergunta é, no fundo, eu estou cá para o ano, e esta é a sensibilidade que nós temos que ter, é perceber o que está a ser dito para lá do que está a ser verbalizado. E muitas vezes aquilo que a pessoa precisa é de só ser pacificada, é que há muito a fazer, que há um caminho a percorrer, que o tratamento hoje em dia é muito mais eficaz do que foi, que vamos sempre apostar na qualidade de vida, proporcionar e estar atentos àquilo que para ela ou para ele é importante conseguir conciliar. Por exemplo, as pessoas valorizam muito uma coisa extraordinária, que é o controlo. Eu hoje estive aqui uma dentista em consulta maravilhosa que me dizia: doutor, eu só preciso de me organizar. Eu sou muito metódica, eu só preciso me organizar. Quando me dizem não sei o que vai ser o seu tratamento a seguir à cirurgia, eu fico aflita. Para mim é melhor saber quimioterapia 10 sessões e eu já me organizo do que ficar assim uma espécie de algo no ar. E ela tem razão, é uma mulher de 50 anos, que trabalha, ativa, trabalha por conta própria, precisa saber quanto tempo é que vai estar fora do trabalho, como é que se vai organizar, se vai precisar de delegar, se tem dinheiro para pagar as contas. Isto é a nossa vida. E, portanto, dar às pessoas um bocadinho de controle é crítico. Voltando à pergunta sobre como é que se fala sobre o fim. Quando a pessoa estiver preparada, quando vemos que as coisas estão a correr mal, e havendo sempre a disponibilidade da nossa parte de falar sobre coisas que são difíceis. E às vezes nós só conseguimos mostrar disponibilidade para falar de coisas que são difíceis quando mostramos disponibilidade para falar de o que quer que seja. E particularmente quando valorizamos qualquer pergunta, seja ela a pergunta mais descabida. E podemos começar por dizer isso. Não há perguntas descabidas. É importante que me fale das suas preocupações, sejam elas quais forem. Susana, eu estou a pensar naquilo que é o seu dia-a-dia. Todos os dias alguém entra dentro desse consultório, seja doente, seja um colega profissional, com um imenso saco cheio de dores e de angústias e de... Como é que se lida com isto? Não profissionalmente, quando vai para casa e tem essas coisas todas lá dentro de si, dos seus ouvidos, da sua mente, como é que se funciona? Como é que se sobrevive a isto? Eu ainda acho, por muito que às vezes é difícil de facto, e muitas vezes eu vejo mais coisas tristes do que coisas que me deixam feliz. Mas vejo muitas coisas que me deixam feliz, e muitas das coisas que me deixam feliz quase que validam as que me trouxeram triste. E o que é triste e o que é feliz? Feliz é conseguir que alguém que esteja muito doente encontre momentos em que está tranquilo, seja junto à sua família, seja aliviado, sem ter dores, a conseguir dormir, a conseguir ir a casa, a conseguir comer, ir à mesa no Natal. Às vezes nós damos de barato coisas que as pessoas valorizam tanto. A fazer uma videochamada, alguém que não está habituado ou familiarizado com mídia, a fazer uma videochamada com um filho que está a estudar longe. Todas estas pequenas coisas que nós damos de barato, nós aqui parecem coisas triviais, mas a nós dá-nos muita satisfação poder facilitá-las e o sentir. Minorar a angústia, minorar a ansiedade, possibilitar que a pessoa se sinta menos depressiva, tudo isso é muito importante e dá-nos uma enorme sensação de prazer. E o que é engraçado é que, e acho que isto ajuda a perceber, os doentes graves valorizam imenso estes pequenos acrescentos. Têm uma forma de nos devolver essas melhorias que é quase... eu costumo dizer que é quase um egoísmo altruísta da parte do médico. Eu sinto-me feliz também, e nesse sentido eu vê-los bem faz com que eu me sinta bem, e portanto eu de facto levo muito daqui. Agora, quando eu perco um doente, quando os doentes morrem, quando a gente os acompanha até ao fim, ou quando a gente sente que as coisas estão a agravar ou estão a perder muita qualidade de vida, custa horrores. Não há dúvida que custa horrores, custa muito.
E nós temos várias coisas que nos ajudam. Falamos entre nós, temos uma equipa muito coesa e vamos falando entre nós, em intervisão, se quiser, ou em supervisão com outros colegas fora de cá, em sigilo absoluto, para nos ajudarem a ver outros ângulos, ou a tentar perceber o que é que poderia ser feito. Mas também é muito importante O que é que dizem uns aos outros? nada de especial. Anonimamente discutimos as situações para que tenhamos uma validação que estamos a fazer tudo o que é possível ser feito. Nós só somos uma cabeça e 2 olhos, portanto pode haver alguma coisa que nos esteja a escapar, e essa intervisão, que é a discussão entre pares dentro desta especialidade ou com outros colegas, no caso é um bocadinho o suporte da intervenção psicoterapêutica, é muitíssimo importante para recompormos aqui alguma intersubjetividade. A objetividade não cabe, não é? Mas pelo menos há uma intersubjetividade que nos ajuda a perceber se não falhou nada. Mas há outra coisa que eu acho que é crítica, e é uma coisa que eu aprendo, tento aprender, aprendo já é um bocado arrogante, tento aprender com o que vivo todos os dias na minha profissão, que ressalce, adoro, que é o que é que eu tenho que fazer para viver o melhor possível a minha vida, para estar ao melhor nível, para ajudar estas pessoas. Ou seja, nós sabemos muito bem e temos a obrigação de saber muito bem o que é também a prioridade. E, portanto, uma vida estável e realizada fora do trabalho, com autocuidado, com todas as medidas que nos fazem felizes, são diferentes entre pessoas, são críticas para se trabalhar bem. E, portanto, eu vou para casa ansiosa por ir para casa, adoro ir para casa, adoro ir para o pé das pessoas que gosto muito e fazer as coisas que gosto, como exercício físico com eles, caminhar na natureza, fazer o que gosto de facto. Mas isso é também uma responsabilidade. Eu tenho que o fazer para poder cuidar bem dos meus doentes. E eu não posso levar os meus doentes para o pé das pessoas que gosto. Às vezes levo. Era aquilo que estava a perguntar. Eu tenho 2 filhas e às vezes elas desde pequeninas são miúdas perspicazes e olhavam-me e diziam: mãe, hoje estás um bocadinho triste. E eu explicava sem grandes pormenores que de facto estava um bocadinho triste porque tinha um doente que não estava tão bem como eu gostaria. E elas diziam sempre, davam-me sempre uma palavra de consolo. Engraçado. Porque é isso, as crianças conseguem ver-nos quase como um aquário, nós mostramos na cara aquilo que sentimos, o que me leva a perguntar: aí está a energia para aquele dia que foi mais difícil. Como é ter que ajudar uma família de uma criança que tem uma doença oncológica? Olha, eu acho que é das coisas mais difíceis que a minha profissão encerra, e eu tenho uma colega que é dedicada a isso cá no meu serviço, ela é extraordinária e isto traz um peso devastador, porque é de uma exigência. Nós como seres humanos temos muita tendência à identificação, nós somos até isto, identificação projetiva, nós sentimos o outro porque imaginamos isso se fosse eu perder o meu filho, não é? E é uma situação de empatia extrema, é muito difícil às vezes ultrapassar isso. E, portanto, implica que a pessoa consiga estar bem, né, com a distância certa para manter os limites dessa própria relação. Aliás, esses limites da relação são muito importantes para que não seja uma relação de simpatia e passe a ser uma relação terapêutica que é só da empatia. E só a empatia é muito bom, porque quando nós passamos para o lado da simpatia, nós estamos com os amigos, choramos com eles e nós não podemos chorar com os doentes. Os doentes têm que sentir que nós aguentamos a dor deles e estamos lá para suportar e para conter. Porque no fundo, se nós aguentamos e estamos lá disponíveis, é sinal que há esperança, há um caminho, não é? Há um apoio, mas é um trabalho complicado. A grande maioria das crianças, felizmente, passa por isto e sobrevive, mas não há maioria que não nos traga a mágoa dos que não passam pela sobrevivência, não é? Portanto, é um trabalho muito difícil e eu admiro extraordinariamente os meus colegas da pediatria oncológica e os meus colegas dentro do meu serviço que se dedicam a essas situações. Eu não me dedico particularmente, mas pode-me acontecer. O que é que uma psiquiatra faz ou usa para sobreviver quando se sente que se está a ir abaixo? Excelente pergunta. E nós ainda por cima temos a responsabilidade de olhar também pelos nossos pares. Nós aqui no serviço temos uma consulta de psiquiatria no serviço ocupacional, sou eu que a realizo, em que tentamos ajudar os nossos colegas que estejam mais em risco de sobrecarga profissional de adoecer com burnout, ou até que já adoeceram, também ajudá-los nisso.
Primeiro temos de estar atentos. É muito fácil chegar à linha vermelha. Nós quando andamos por ela já passamos a laranja. E isso acontece porquê? Porque há um sobreenvolvimento com autodescuido, não é? Há uma característica pessoal que nos vulnerabiliza para o burnout, que é o excesso de motivação. Os profissionais não cuidam muito de si próprios? Os profissionais às vezes não cuidam muito de si próprios, particularmente quando são tão motivados que estão sempre disponíveis. Nós até dizemos que são as pessoas mais automotivadas e com um nível de tolerância e disponibilidade emocional muito alto, que são mais vulneráveis, não é? As pessoas que são mais frias e que se afastam mais deste tipo de interações, normalmente não são as que são chamadas para ir substituir alguém ou que estão disponíveis para ir falar com uma família, não é? Portanto, as pessoas que já trabalham muito e trabalham bem são as pessoas normalmente mais disponíveis para continuar a trabalhar em excesso e, portanto, são essas que estão mais predispostas a adoecer. E, nesse sentido, porque se preocupam, se vão entrar por horas fora deste serviço e se vão dar mais horas e mais horas, obviamente que há uma coisa que vai ficar sacrificada, que é o autocuidado, vão dormir menos, vão fazer menos exercício, vão estar menos tempo com a família e vão sentir remorsos e vão sentir culpabilidade e a partir daqui instala-se uma espécie de campo minado, não é? Se eu não estou bem em casa porque chego tarde e a minha família me recrimina, eu vou chegar triste ao trabalho e vou sentir-me revoltada com o trabalho porque o trabalho está a estragar a minha vida pessoal. E quando se dá por ela, todas as áreas estão infectadas de maus sentimentos e a gente sente porque é que eu dei tanta medicina se a medicina me está a fazer isto a mim. E acontece o grau último do burnout, que é a despersonalização. Eu que tanto quis ser médico e que foi um médico tão bom, deixo de sentir empatia e deixo de gostar da minha profissão, que me deixa de trazer, já não traz realização pessoal. E é tristíssimo, portanto, como é que a gente se cuida, como é que a gente se olha? Primeiro, a principal garantia como um profissional não adoece como burnout tem que ser institucional. A instituição tem que olhar para os profissionais, tem que lhes garantir condições para trabalharem dentro do limite. Porque se a própria instituição quebra o limite e pede mais e mais e mais, se não protege os tempos, os turnos, o excesso de horas, obviamente, por muito que eu tenha cuidado comigo próprio, estou sempre em risco. E depois há uma característica também institucional que tem a ver com o desentendimento com a organização superior. Não é? Se eu, como profissional, estou em desacordo com as minhas chefias, ou até se tenho um conflito ético com o meu líder imediato, porque eu vejo as coisas a serem feitas de uma forma com a qual eu não me identifico, muitas vezes há um fator de risco também para esse mesmo burnout. E nós não podemos deixar de atender àquilo que é uma obrigação nossa, entre pares. Como eu falei da intervisão, de falarmos entre nós de pacientes dentro do anonimato e do sigilo, também é muito importante. Se eu vir um colega que antes era muito entusiasta, prestável e amável, ficar triste, baço e até arisco, irritável, uma pessoa que já não fala comigo ao telefone sobre um doente com o mesmo gosto que sempre falou, eu tenho a obrigação de lhe perguntar, então pá, o que se passa contigo? Tu estás bem? Precisas de alguma coisa? Eu não posso passar pelas pessoas sem verificar ou tentar perceber se há alguma coisa que eu possa fazer, afinal nós também somos profissionais e nesse sentido os médicos têm uma obrigação de eu não diria, nós não podemos estar a ser médicos uns dos outros, mas temos que estar pelo menos atentos, acho que é um dever. Tem que haver uma espécie de missões de resgate de vez em quando nós vemos que o outro se está a afundar. É um mínimo. E o ideal é antes de ele se afundar, é quando percebemos que alguma coisa está a mudar. E não é uma coisa tuga de cosquice, opá, o que é que está a passar contigo? Não é nada disso, é perceber, olha, nota-te um bocadinho diferente, há alguma coisa que se possa fazer, precisa de alguma coisa, só isto, não é? Noto-te, vejo-te cansado, estás triste, o que é que se passa contigo? Há qualquer coisa. E tem que ser feito em privado, não é? Na mesa da cantina, não é? Tem que ser no recato da privacidade. Podemos aparecer no gabinete e perguntar entre doentes, está tudo bem contigo? Ou no fim das consultas, ou ligar ao fim do dia. Mas é importante, é mesmo importante, possibilitar à pessoa refletir que talvez não esteja bem, porque o próprio às vezes não nota que está mal. Quando eu olho para os médicos, vejo-os como uma profissão que dificilmente tolera a ideia de falhar, de que que eu não consegui salvar este doente, resgatar este doente. Como é que é a conversa entre médicos
nesses momentos em que não foi possível? Eu acho que é muito triste. E todos nós precisamos de suporte nesses momentos. Há colegas que não falam, a gente só vê que eles estão transtornadíssimos e eles precisam do seu tempo e precisam do seu espaço para poder processar a coisa. É engraçado, nós a cada vez mais falamos do luto dos profissionais, nós temos que identificar que custa e é possível e é desejável até haver uma expressão emocional depois de um acontecimento destes. É um bocado como na perda de alguém que a gente gosta muito. Nós vamos sempre fazer uma espécie de autópsia emocional. O que é que eu devia ter feito? O que é que eu podia ter feito mais? O que é que eu não fiz? E se nós fazemos isso com um ente querido, que está em nossa casa, ou que passou pela nossa vida, então quando temos a responsabilidade de cuidar dessa pessoa, isso ainda se torna mais avassalador. E depois há características de cada um, não é? Há pessoas que são mais obsessivas e muito perfeccionistas e levam isso de uma forma pessoal. Há pessoas que se calhar às vezes a experiência ajuda a perceber que apesar de tudo o que pudessem ter feito, havia coisas que não dependiam de si e que estariam se calhar muito mais na dependência da natureza do problema e das circunstâncias da pessoa para correrem menos bem. Mas é importante, seria crítico que as pessoas pudessem também num sítio seguro e num ambiente seguro, num ambiente entre pares, poder falar disso, nem que fosse dentro da equipa brevemente. Sinalizar. É engraçado, nós temos uma estrutura que é uma espécie de uma terapia chamada grupos de Valente, que são grupos de suporte para profissionais, em que as pessoas podem exatamente falar ao abrigo do sigilo com um líder, que é normalmente um psicoterapeuta, sobre as coisas que sentiram como difíceis na profissão. E esses grupos de Valente são particularmente úteis nessa reflexão, por exemplo. Às vezes não é só perder, é uma coisa que correu menos bem, não é? Uma amputação que nós nunca esperaríamos que sucedesse. Termos de transferir um dente para cuidados paliativos, não é? Eu quero resgatar esta conversa. E tu e a esperança? A esperança como motor de conseguir coisas que se calhar nem a ciência consegue explicar assim logo à primeira vez. A esperança é uma força motriz épica. Aliás, a esperança não se pode mesmo castrar. A esperança, cada um sabe qual é que tem, e eu vejo pessoas com esperança nos últimos de vida, e a esperança é só de passarem a se ver bem. Quem sou eu para dizer que essa pessoa... Às vezes a semântica e o léxico é devastador e a gente nem tem noção do que diz. Imagino dizer a um colega que está a tratar um paciente com um tratamento de quimioterapia, mas que por acaso é paliativo, no sentido em que não pode tratar a doença até ao fim, mas está a tentar conter a doença. Quando se diz, olha, vamos ter de parar com esta linha de tratamento porque não há mais nada a fazer. Uou. Isso é ouvido pelo doente, eu vou morrer. Mas não é isso que ele está a dizer. Percebe? O problema é que a semântica ou a escolha de palavras não foi feliz. E às vezes o que se pode tentar dizer não é uma lavagem às palavras, pondo-lhes perfume e alfazema, é dizer o que é verdade. Este tipo de tratamentos está a trazer mais prejuízo que benefício. Felizmente há outros tratamentos que podem trazer muito mais qualidade de vida. E essa qualidade de vida vai lhe permitir estar em casa. Estar no papel do outro, ter essa empatia, tentar perceber o que é que cada palavra pode ter como impacto naquela pessoa que ali está connosco. Exatamente, as palavras pesam muito mais às vezes do que gestos. E quando nós notamos, quando estamos doentes, nós também estamos muito atentos, não são só os psiquiatras que estão muito atentos àquilo que está a ser dito. O doente está profundamente atento à comunicação do médico. E às vezes os doentes dizem, doutor, ele disse, vai correr bem, mas olhou para baixo, olhou para o computador, a voz falhou-lhe, portanto não foi isso que eu ouvi. Está a ver? E portanto, uma coisa é o que diz a linguagem verbal, outra coisa é aquilo que diz a linguagem não verbal. Não posso deixar de perguntar: os médicos são bons a contar más notícias? Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de nós, somos péssimos a contar más notícias, mas os médicos têm essa obrigação. Treinam isso? Sim, por exemplo, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é de onde eu venho, existe mesmo uma disciplina que se caracteriza por treinar no pré-graduado os estudantes de medicina, mas há muitas formações pós-graduadas e até profissionais, nós fazemos aqui no IPO, que prepara os profissionais para esses momentos. Há protocolos, é tão protocolado como alguns procedimentos cirúrgicos e pode ser feito.
E quanto mais difícil para a pessoa, quanto mais o profissional sente que tem dificuldade nesse gesto, ou até responder às emoções do doente, mais deve treinar, porque são competências de comunicação que devem ser exercitadas até que a pessoa se sinta confortável na sua praxis. É sempre difícil e nunca podemos transformar uma má notícia numa boa notícia. Olha, tenho uma boa notícia, afinal só vai precisar de se fazer a tirar a mama em vez de fazer quimioterapia. Onde é que isto é uma boa notícia, não é? Percebe? E na nossa ideia às vezes até parece que é, que somos só precisa fazer cirurgia, não precisa fazer quimioterapia, mas a pessoa só ouviu, precisa tirar a mama. Portanto, não podemos ir ao ponto de tornar uma coisa que é má numa coisa que pode ser menos má, mas podemos falá-la com verdade, de forma adequada, particularmente adequada ao contexto, à literacia e à cultura da pessoa que está à nossa frente, falando pausadamente, permitindo-lhe fazer perguntas, tentando sempre reiterar que estamos a ser claros. Eu estou a ser claro, isto é difícil de explicar, o ónus é meu, não é a pessoa que está a perceber, a senhora percebe o que eu estou a dizer, não, a senhora não tem que perceber, eu é que tenho que me fazer entender, eu é que sou profissional. E dar tempo, dar a informação a pequenos passos, permitir que a pessoa reflita à medida que está a ouvir, que se exprime emocionalmente à medida que está a ouvir. Se nós fizermos isto assim, a pessoa sai melhor do que o que a gente imaginaria. Se nós estamos treinados, às vezes nós até nos esquecemos de ter a certeza que a pessoa não vem sozinha para um momento desses. Imagina alguém que trabalha aqui neste hospital e que tem que ir para Bragança a guiar. Eu não posso dar uma má notícia, particularmente se for muito má, e depois deixar a pessoa ir embora às 7 da tarde para casa, para Bragança a guiar. Ainda por cima se a senhora tiver 77 anos. Ou seja, há algumas coisas de cuidado de preparação desse momento que nós temos que aprender a salvaguardar e a preparar. E se quiser, Jorge, o maior obstáculo é a falta de tempo que nos dedicam para fazer isso. Acho que nós médicos precisávamos de mais tempo de consulta para fazer isso com a dignidade que o gesto merece. No meio de tanta esperança, de tanta dor, de tanta dificuldade e de tanta superação, podemos definir o que é que seria para si, Susana, um dia rechonchudamente bom? A maior parte dos dias são bons. É essa a mensagem. Falamos em esperança e em levantar isto. Eu diria que a maior parte dos meus dias são muito bons. E às vezes eu preparo a minha consulta e antecipo que possa ter uma primeira consulta até muito difícil e fico surpreendida como as pessoas vivem de facto a adversidade. Apesar das minhas expectativas, elas vêm com segurança, tranquilidade e nem precisam de mim. Podem ir para a vida delas sem um psiquiatra e muito menos sem uma receita. Portanto, eu acho que um dia rechonchudo de coisas boas é um dia em que eu senti que vi pessoas que pude ajudar, eventualmente algumas diagnosticar e tratar, medicar, eventualmente, garantindo-lhes que as vou seguir e que as vou acompanhar. Muitas vezes, lá está, doentes a quem eu não precisei de ajudar porque eles encontraram a sua forma de sair. E às vezes só a oportunidade de reavaliar pessoas e perceber que muito mais depressa do que o que seria expectável, elas encontraram um caminho que as faz felizes. E ter o privilégio de ouvir isso, ouvir as entrelinhas, ouvir as coisas que às vezes não são passíveis de ser contadas ou partilhadas noutras consultas que estão mais sobrecarregadas em termos de gestos técnicos ou exigências de perícias, e eu penso que neste sítio é um sítio seguro para que as pessoas possam de facto partilhar aquilo que elas são e a vida que têm, e isso enche-me o coração. A luta contra as grandes adversidades recolhe forças nos dias bons, nos dias que passaram, nos dias que hão de vir. A alegria de um momento robusto de afetos funciona sempre como uma bateria e a esperança do melhor no futuro como um dínamo de energia. Vale sempre ouvir, vale sempre falar, vale sempre ser humano, na mais universal das suas definições. Até para a semana.